10 dias depois que ele entrou no quartel, ele mudou completamente. Ele virou outra pessoa. Parece que trocaram, sabe? Mudaram. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e esse é o meu universo. No vídeo de hoje a gente vai ver a moça contando por que ela se separou em 3 meses de casamento. Ela disse que foi enganada. Tava dando um bafafá na internet sobre essa história e eu fiquei curiosa e vim aqui acompanhar com vocês, mas esse é todo o contexto que eu tenho da história. Que ela se separou em 3 meses de casamento. Então vamos acompanhar? O nome da moça é Sara Monteiro. Opa, vocês estão vendo minha pastinha? Não, já saiu. É... O nome da moça é Sara Monteiro, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Ela é na Rede Vizinho isso aqui, e é isso, então vamos acompanhar. Tem algumas partes da história, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar no fim disso, entendeu? Quero ver detalhe por detalhe dessa história. E eu espero que vocês gostem de acompanhar junto comigo e saber da fofoca completa, porque é uma fofoquinha, né? Eu espero que seja uma fofoquinha boa. É isso. Vamos lá? Sempre recebo mensagens no meu Instagram de meninas me perguntando por que o meu casamento acabou tão cedo, 3 meses, né? Como eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, porque eu uso literalmente as minhas redes como se fosse um álbum de fotos, um álbum da minha vida, eu postava muito sobre o meu relacionamento e sobre o meu casamento. Durante 1 ano e 4 meses, vocês me viram ser muito presente no Instagram como casal. E postar muitas coisas legais, muitas coisas bonitas, porque era de fato o que eu vivia naquele momento. Nunca, nada que foi postado foi uma mentira, pelo menos da minha parte. Então hoje, eu me sinto também na obrigação de falar com vocês o que aconteceu. Gente, vamos deixar um detalhe aqui bem aberto, que ela falou, pelo menos não da minha parte. Eu achei essa frase um detalhe importante. E também para ajudar outras mulheres que talvez estejam passando pelo que eu passei. Também é uma forma de que vocês saibam que tudo passa e que a gente consegue superar qualquer coisa. Oi, gente. Eu sei. Nossa, sério que isso era a primeira parte? Já fiquei um pouco irritada, moça, então não precisava ter separado tantas partes assim. Porque são 13, gente. 13 partes, pelo Eu que eu tive vi. somente um namorado na minha vida, que foi o pai do meu filho. Nós ficamos juntos por 7. Ah, aqui tá falando parte 1 ainda, mas já passei pro próximo vídeo, então já não é parte 1, já é parte 2, né? Você postou depois? Tudo bem. Anos. E nós só deixamos de estar juntos porque eu dei inúmeras chances a ele e eram problemas de convivência. Hoje nós nos damos muito bem e ele era literalmente o meu primeiro na minha vida. Pera, Eu esse tive foi o somente um primeiro. namorado na minha vida, que foi o pai do meu filho. Nós ficamos juntos por 7 anos e nós 7 só anos. É deixamos isso. de estar Eu não tinha conseguido pegar essa informação. Quantos anos eram? juntos porque eu dei inúmeras chances a ele e eram problemas de convivência. Hoje nós nos damos muito bem e ele era literalmente o meu primeiro namorado até então. No ano de 2024, eu conheci uma pessoa que parecia ser o príncipe encantado. Literalmente, essa pessoa chegou com 2 pés na porta e Em que literalmente, com 2 pés na porta? Como assim literalmente? Ele bateu realmente os 2 pés na sua porta? Literalmente, isso? Que daí a gente já fica preocupado daí eu já não entendi por que se apaixonou, se é literalmente. ele já tinha feito inúmeras tentativas de sair comigo. Como nenhum homem tinha conhecido meu filho, né? Depois do pai dele, nenhum homem tinha conhecido ele como meu namorado. Eu não abria, né, a minha vida assim tão fácil para alguém que estava chegando. Essa pessoa tentou inúmeras vezes, até que a gente começou a conversar muito sobre Deus, sobre igreja, ele me falou que tinha convertido, e eu falei, olha, seria interessante sair com ele, né, saber quem ele é de verdade. Fiquei super encantada com as conversas que nós tivemos pelo WhatsApp, eu estava em viagem, e ele sempre falando muito de Deus, parecia ser realmente um homem muito cristão, e nós marcamos, de assim que eu chegasse, sairmos. Um dia antes do combinado, que a gente ia sair, ele foi na minha casa, ele levou um livro cristão para mim. Ele entrou e conversou com a minha mãe. E falou com a minha mãe que ele era extremamente apaixonado por mim há muito tempo e que aquilo estava sendo uma chance para ele, né? Estava sendo uma oportunidade para ele, que ele imaginou que não teria, porque ele via muito valor em mim, etc e tal, e que ele queria de fato casar comigo, porque ele me via como a mulher da vida dele. Eu tive somente um namorado. Mas é que já daí, se é a primeira vez que ele fala com a sua mãe, ele já chega falando essas coisas. Eu um pouco apressado, né? Eu acho que eu ia ficar um pouco. Meu Deus, mas eu já tá falando de casamento, a gente acabou de sair. Acabei de dar a oportunidade de conhecê-lo, a gente tá falando de casamento. Não sei até que ponto isso ia me deixar muito feliz, entendeu? Beleza, eu ficaria feliz da pessoa talvez pensar em casar comigo, mas assim, um pouco rápido, né?
Se eu tivesse fechado, eu acho que eu ia me assustar já um pouquinho. Mas tudo bem. Próxima parte. Que ele me via como a mulher da vida dele. Parece muito rápido, mas ele realmente tem uma lábia muito boa. Ele é inteligente e ele sabe como manipular as coisas. E no dia seguinte, nós E agora que eu vi que tá aparecendo isso aqui, ó, aqui em cima, mas eu não pesquisei isso, tá? Eu não sei se tem pronunciamento ou não. Vou ter que ver se tem. E também, enfim, vamos ver. saímos e nós tivemos uma conversa. Ele me contou toda a vida dele, a versão dele, né? Que às vezes namoradas eram pessoas extremamente loucas, que prejudicaram ele financeiramente, que eram gastadeiras, etc. E me contou que ele estava vivendo um momento muito ruim financeiramente, porque ele tinha falido. Ele já tinha sido policial uma vez e acabou saindo para entrar em outro projeto de investimentos e faliu. Só que ele não tinha dinheiro naquele momento, porém ele tinha garra. E eu falei que isso não era uma questão pra mim, não era um problema, que se eu visse nele realmente esforço, né, pra ser provedor, pra mim já era o suficiente. Eu não sou muito de concordar sobre isso, de tipo, aquela pessoa precisa ser a provedora e tudo mais, mas se isso era uma questão, enfim, e eles estavam se resolvendo, também não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas assim, o que me preocupa realmente nisso aqui é a segunda red flag, fora dos dois pés na porta, literalmente, que, né? A segunda red flag é. Todas as ex dele eram loucas? Todas, sem exceção. Eram as ex que eram loucas. Eu fico meio assim quando o problema é que as ex são loucas. Todas as ex eram loucas, mas a bênção era maravilhosa. Aquele ser humano é incrível. Eu já tô julgando antes de saber da história. É que ela separou, né? Ela deve ter razão. Mas vamos lá, vamos seguir. E durante esse tempo que nós estivemos juntos, um ano, eu fui literalmente a base. Nós saímos, eu paguei curso, literalmente para ele entrar no CFO, e era no meu carro que ele andava, com a minha gasolina, e tudo era eu. Ficou morando na minha casa, porque minha mãe viaja muito para fora do Brasil, e ele ficava lá comigo. Nisso eu podia ajudá-lo. Eu fazia comida, eu dava todo o suporte. Porque ele me Tá, vocês começaram sobre o provedor, mas tipo assim, você tava provendo tudo. Não que isso seja um problema, eu acho que casais se ajudam, sabe? Véi, não acho julgável a gente. Às vezes quem tá com a gente precisa de ajuda, assim como às vezes a gente vai ser a pessoa que vai precisar de ajuda. Quando a gente escolhe em um relacionamento, eu acho que é necessário que as duas pessoas talvez abram mão de algumas coisas e acho que talvez em algum momento vai ser necessário que essas duas pessoas se ajudem, sabe? Então, ok, né? Mas assim, aí tudo, né? Ele poderia pelo menos oferecer de pagar o combustível, por exemplo, já que ele já estava usando seu carro, ou de rachar um pouco, aliviar um pouco, nem que não fosse na metade, mas pagar um pouquinho. Esse esforço vindo dessa pessoa, entendeu? Você pagou o curso dele, ele não ofereceu nenhuma ajuda, sendo que era pra ele, tipo, ele falou que era emprestado, não falou nada, sei lá, entendeu? via como a mulher da vida dele. Parece muito rápido, mas ele realmente tem uma lábia muito boa. Ele é inteligente e ele sabe como manipular as coisas. E no dia seguinte nós saímos e nós tivemos uma conversa. Ele me contou toda a vida dele, a versão dele, né? Ai, calma. Isso a gente já acabou de ver, né? Mas eu não tinha prestado atenção no início, porque pra mim o início foi novidade, mas enfim. Com 10 meses de namoro, ele me pediu um casamento. E eu achei que literalmente era a melhor coisa que estava acontecendo, que ele era o homem da minha vida. Nós nunca tivemos nenhum problema dentro da relação. Era um relacionamento muito perfeito, tanto que nós éramos exemplo para os outros, para os casais amigos dele. Eles sempre pediam conselhos para nós. Nós não brigávamos, nós dois não éramos ciumentos, então não tínhamos problema. O celular dele estava sempre desbloqueado, na hora que eu quisesse estava na minha mão. Ele realmente não se mostrava ser uma pessoa que eu não pudesse confiar, era bem tranquilo. E era um relacionamento bem de boa. Nos casamos com 1 ano de namoro. No dia 8 de janeiro. Fizemos no dia 18. Tá, então eles namoraram por 10 meses, ficaram noivos e casaram com 1 ano de relacionamento. Então, em 2, 3 meses eles já estavam casando. Achei rápido.
bem rapidinho. Porque às vezes você demora, tipo, ali 1 ano pra você planejar um casamento, né? Um pouquinho rápido. Mas assim também, gente, vamos lá, vai. Rapidez não define muita coisa, né? Tô tentando ajudar aqui, porque eu tava muito tendenciosa. Eu tô, na verdade, ainda, né? Dá pra ver que vai dar merda. Senão não tinha separado, lógico, tá, mas enfim. Tô com receio do que vem pela frente. Enfim. Mas daí, né? Que loucura. 8, uma cerimônia extremamente intimista, que era o que eu queria, porque ele ia entrar no outro mês no curso, e nesse curso que ele entraria, é um curso onde eles tinham que ficar alojados. No caso, eles tinham que dormir. No primeiro, os 40 dias eles dormiam seguidos, e depois eles voltavam para casa aos finais de semana. Tá. Ok, isso é um curso, né? Beleza. Antes disso, ela tinha falado um negócio também que eu achei estranho. Ela falou que o celular dele tava sempre desbloqueado. Eu acho mais esquisito não ter nenhum bloqueio no celular. Não tem medo de ser assaltado, não? Não era melhor ele ter um bloqueio, mas assim, não ser uma questão bloqueio, já que isso significa segurança de alguma forma, sei lá por quê. Tipo assim, se ela. Vocês entenderam? Não que isso seja uma red flag, não é. Minha mãe, por muito tempo, não tinha bloqueio no celular porque ela é bobona. Hoje em dia ela tem tela de bloqueio e tudo mais, né? Ela ficou pouco tempo, porque meu pai encheu o saco pra ela pôr. Mas assim, não sei, tipo assim, eu acho que tanto dá pra gente pôr a perspectiva de que a pessoa realmente não se portava de pegar o celular, quanto dá pra pensar que não era o celular real que ele usava pra coisas reais, assim, tipo, ele tinha um aplicativo de banco nesse celular que era desbloqueado. Será? Não sei. Lógico que banco também se põe senha, né? No próprio aplicativo. Mas, entenderam, né, meu raciocínio? Acho que dá pra gente. Se é pra ser como um sinal, acho que dá pra gente interpretar como os dois extremos o sinal, né? Depende. Mas, assim, eu acho que eu não seria tão paranoico, então eu ia pensar só nada também. Até Enfim. aí, tudo bem. Eu tava vivendo a vida dos sonhos. Ele era uma pessoa maravilhosa, literalmente ele carregava água na peneira. Ele cuidava do. Literalmente carregava água na peneira? Então ele fazia esforços desnecessários? Gastava tempo com coisa que não precisa? Ou ele se esforçava muito pra chegar em algum lugar, mas não chegava em muito lugar? Porque literalmente, enfim. Meu filho como se fosse pai. Sempre dizia isso pra ele: eu vou cuidar de você pra sempre, como se eu fosse o seu pai. E eles eram muito, muito próximos, tanto que meu filho sofreu muito. Com 10 O foda, quando envolve filho, é isso, né? Que tipo assim, eles eram muito grudados, ele gostava muito do meu filho sofreu muito quando acabou. O ruim é isso. Você não se abre tanto para outras pessoas, como ela falou. Aí você resolve se abrir porque essa pessoa parece ser confiável e tudo mais. E aí você percebe que não era tanto, que não era tão perfeito assim, que vai ter que acabar. E aí seu filho tá no meio. Porque beleza, já separou do pai, às vezes acontece, é necessário. Mas aí eu imagino que isso deve ser difícil, sabe? Pra quem é mãe solo, quando você vai se envolver com outras pessoas, o receio dessa pessoa entrar na sua vida, fazer mal pro seu filho, ou seu filho sofrer, se gostar muito dessa pessoa e não der certo, porque a gente tem receio de sofrer quando a gente às vezes começa um relacionamento com receio de não dar certo. E quando você tem mais uma vida pra pensar, deve ser. Você deve ficar bem preocupado, sabe? Sim, enfim. 10 meses de namoro, ele me pediu um casamento. Tá, E eu achei que literalmente era a melhor coisa. calma. Quando ele entrou nesse curso, ele entrou chorando bastante. Ele chorou, se emocionou. Eu fui levar ele 4 horas da manhã. Ele falou que estava muito triste de ir, né, e me deixar lá fora, que ficava preocupado. Inclusive, eu ia fazer uma cirurgia no útero no outro dia. E ele estava bem preocupado, chorou e tudo mais. Até aí, ok. Corta para 10 dias depois que ele estava lá dentro. 10 dias depois que ele entrou no quartel, ele mudou completamente. Ele virou outra pessoa. Parece que trocaram, sabe? Mudaram.
Era outro ser humano. Eu já não conhecia mais aquela pessoa. Falava diferente, o olhar era diferente, as conversas eram diferentes, tudo era diferente. Ele sumia, desaparecia. E a gente tinha um grupo no WhatsApp, as meninas, as esposas, né, dos cadetes lá dentro, e a gente estava sempre trocando conversas, informações. E elas estavam sempre contando: ah, meu marido vai sair hoje, ah, eles são liberados e tal. E ele nunca estava liberado. Só que a desculpa dele é que eles pegavam muito no pé dele, que ele estava sofrendo muito lá dentro, que ele estava sempre escalado, era uma coisa louca. E eu, ao invés de ficar desconfiada, como eu nunca fui controladora, eu ficava com pena, eu ficava preocupada. Então eu mobilizava toda a minha família para orar por ele, toda a minha igreja, conversava com o pastor, ficava fazendo jejum, tanto que eu pesei 54 quilos de tanto fazer jejum por ele lá dentro, acordava todo dia de madrugada, 3 horas da manhã, e realmente eu tava comprando aquela história. Gente, não fazendo não sai por aí fazendo jejum, não. Tá? Cuidado, tem gente que às vezes descobre problema de saúde fazendo jejum, porque não sabia que não podia fazer, porque tem um problema de saúde que é desconhecido e passa mal. Eu acho que assim, você pode fazer algumas penitências, né, quando você vai pedir alguma coisa, em forma de oferenda mesmo, em forma de um retorno para Deus, já que é a sua vontade, né? Mas e você corta alguma coisa que você gosta de fazer, que você gosta de comer por um período, aí você não precisa tirar toda a sua alimentação. Ai, que susto, meu celular vibrou. Foi um susto muito ridículo, meu Deus. Mas enfim, cuidado, tá? Nossa, ela perdeu muito peso, ela deve ter feito isso várias vezes. Ela acordava 3 horas da manhã todo dia pra rezar, né? Gente, Deus escuta em qualquer hora do dia. Não é por nada não, mas Deus escuta em qualquer hora do dia. Eu entendo que você quer fazer uma penitência, mas calma. Se acalma. Não vou ficar aqui julgando muito não, porque é a fé dos outros, né? Mas assim, é que Deus escuta com a cara do dia. Vocês podem ficar tranquilos. Se acordar às 6 da manhã pra rezar, vai dar certo também. E é isso, não vou ficar focando muito nessa parte. Vamos seguir, que eu não quero cancelamento essas horas? Então vamos. Quando ele entrou, Próximo vídeo. Mas coitado, tipo, como que todo mundo tá sendo liberado só ali não também, né? Ela foi um pouco bobinha. Só que ao mesmo tempo que ela foi boba, eu acho que foi, na minha opinião, é uma ingenuidade bonita. Por quê? É um pouco triste, porque daí ele passou a perna nela. Só que assim, ela tava confiando na pessoa que ela tá junto. Ela não era controladora, então ela não como, véi, é doido, né? Tipo assim, como ela não faria isso, ela não pensou que ele estava fazendo com ela, sabe? Tipo assim, ela tava realmente dentro daquele relacionamento, ela tava realmente se doando por aquele relacionamento. Eu acho que, honestamente, muita gente vira e fica assim, ai, que burra. Tipo, talvez um pouco, talvez tenha sido um pouco bobo, assim, mas pra mim é muito mais feio o que ele fez, porque ele, pelo visto, ele tava mentindo pra ela, a gente ainda vai descobrir o porquê. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, ela foi um pouco ingênua. Mas o que ela fez foi acreditar muito naquele relacionamento, botar fé naquele relacionamento, confiar na pessoa que você tá junto. Tipo, assim, é complicado porque você fica suscetível a te passarem a perna. E é normal as pessoas passarem por relacionamentos que às vezes a gente não é tão legal, que a gente sofre um pouquinho de vez em quando. Acontece. Mas. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então tá bom, então vamos seguir. nesse curso, ele entrou chorando bastante. Ele, Aqui. ligado? Deus falou comigo, não ore por ele. Ore para que eu abra os seus olhos espirituais. Naquele momento, eu não tava entendendo o que ele tava falando. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Ligado? Deus falou comigo. Quando eu acordei aqui? Deus falou comigo, não ore por ele. Ore para que eu abra os seus olhos espirituais. Naquele momento, eu não tava entendendo o que ele tava falando. Eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu fiquei, gente, por que eu tô pensando nisso, né? Mas eu fiz. Eu comecei a orar. Falei, Deus, abre os meus olhos espirituais. Tem coisa que eu não tô vendo? E no dia seguinte, parece que, sabe, tiraram as escamas dos meus olhos. E eu comecei a enxergar as coisas. E eu tava muito depressiva. Só mais uma coisa que eu esqueci de comentar. Muito doido, tipo, ela vê essa mudança repentina tão grande em 10 dias. Porque muitas vezes a pessoa vai se mostrando aos poucos.
Pode ser que ele tenha escutado algumas coisas dentro lá, ou enfim, que tenha feito ele se desprender das amarras que estava fazendo ele se esconder um pouco, porque eu não acho que tenha sido, tipo assim, ele se transformou por conta disso. Não, provavelmente pelo menos metade das coisas ele já pensava, já era, ele só não estava mostrando. Mas pode ser que tenha alguma coisa que tenha acontecido que tenha feito com que ele se escondesse menos muito mais rápido, sabe? Tipo, se mostrasse muito mais rápido do que talvez ele se mostraria. Mas enfim, eu não sei se vocês acreditam em Deus ou não, mas de qualquer forma, tipo assim, ela sentiu que Deus estava falando isso pra ela e ela seguiu a oração dela ali. E, pelo visto, tava funcionando, vamos ver. Muito depressiva, muito magra, eu me sentia muito mal, eu não queria levantar da cama, eu não queria comer. De repente, eu, uma pessoa extremamente feliz, comecei a ficar extremamente apagada. E ele sumia, desaparecia, às vezes mandava mensagem 2 horas da manhã, raramente mandava uma mensagem de manhã, às vezes mandava um texto falando que eu era a melhor mulher do mundo, porque ele sempre foi muito esse cara romântico de textos, de mensagens, de textão. E ele mandava que eu era a melhor pessoa do mundo, a pessoa que ele mais amou na vida. Inclusive, eu acho que ele não deveria odiar ninguém, né? Porque se eu fui a pessoa que ele mais amou. E só que eu sentia Eu entendi o que ela quis dizer. Foi tipo imagina aquele mais odiou. Então ele deve ter, nossa, ela deve ter sofrido, né? um estranhamento muito grande, uma frieza, uma coisa muito estranha. Quando ele chegava em casa, as poucas vezes que ele foi em casa, porque na maioria ele mentia que estava escalado, eu via uma energia muito ruim, muito pesada, um olhar muito caído, muito sombrio, sabe? E chegou em casa escutando pagode, não estava pagode antes. Começou a acontecer uma sequência de coisas muito estranhas, sabe? Um esfriamento muito grande. E ele me viu ter uma crise de ansiedade muito feia, de choro, eu chorava muito. E ele passou a mão nas minhas costas nesse dia e disse: vai ficar tudo bem. Aquilo eu percebi que ele não era homem pra mim, porque ele me viu em um momento de muito sofrimento e o que ele fez foi passar a mão nas minhas costas, dizer que tava tudo bem e ainda sair com o meu carro pra resolver os problemas dele. Tá, tipo, não deu o suporte que ela precisava. Ele não ficou ali do lado dela pra ajudar ela a acalmar. É isso que ela quis dizer, eu acho. Então essa última vez que ele foi em casa, ele chegou extremamente estranho, esquisito, ficava o tempo todo no banheiro. Depois de 10 vídeos, me aparece um Então essa parte última vez 2 que ele foi em aqui. casa, ele 10 chegou não, né? Não sei extremamente quantos estranho, foram, mas esquisito, tipo, ficava o tempo todo no banheiro. não sei quantos vídeos foram, mas assim, depois de 1 milhão de vídeos, aí parte 2. Não é parte 2, não, já parte, sei lá, Então essa 90. última vez que ele foi em casa, ele chegou extremamente estranho, esquisito, ficava o tempo todo no banheiro, no telefone. A forma de falar era estranha, tudo era nada a ver. Ele era super cristão, só que no dia que ele entrou na polícia, ninguém soube que ele era cristão. Ele nunca falou isso pra ninguém, ele nunca mostrou isso pra ninguém. Lia a Bíblia, orava todos os dias. Chegando lá dentro, ele falava comigo que não orava, que não lia, e pra ele era indiferente, sabe? E quantas vezes eu falei com ele: olha, vamos orar juntos, me liga, a gente ora e tudo mais. Eu sei que você não tá bem, eu tenho que te ajudar. Mandava muitas mensagens de apoio pra ele, apoiava ele o tempo todo, todos os dias mandava versículos bíblicos. E eu achando literalmente que ele não estava bem, só que eu não sabia o que estava acontecendo de fato. Então, essa última vez que ele foi em casa, e nesse momento eu tava no fundo do poço, sabe? Parecia que a sombra dele tinha tomado conta de mim. Então eu fiquei extremamente depressiva, mal, uma coisa que nunca havia me acontecido antes. E eu tava ali me afogando, parece, sabe? Tentando sobreviver, tentando viver de novo. Uma pessoa que sempre foi extremamente feliz, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu recebi, a última vez que ele foi em casa, eu recebi um vídeo de uma amiga mostrando uma moça que pagou o curso pro namorado, pra ele entrar na polícia. E assim que ele entrou, ele traiu ela com uma cadete lá dentro. E eu mostrei esse curso pra ele. Eu falei: olha, se isso aqui estiver acontecendo comigo, isso não vai ficar legal pra você. E eu vi o desespero dele. Ele ficou extremamente desesperado. Ficou maluco na hora, falando assim que eu tava louca, que isso nunca ia acontecer, que ele não era esse tipo de homem e tudo mais. Só que eu vi que ele ficou bem desesperado. Tá. Pra que esse desespero todo então, querido? A carapuça lhe serviu, foi? Ai, ele já tá me irritando. Não sou esse tipo de homem. Olha, vou te dizer um negócio. Para de ser fingido. Eu, hein? Não me irrita, não. Só que eu Ele fez todo um negócio de, eu sou cristão, sou isso, aquilo, outro, porque ele sabia que isso é algo que convenceria ela, que isso é algo que tocaria o coração dela, tipo, que era importante para ela, por alguma razão ele entendeu essa informação, e agora vai ser pagado o quê? De coisa?
Se você fosse presente na vida dela, se você fizesse por merecer, se você fizesse por onde e tudo mais, ela não estaria pensando nisso. E se você merecesse de verdade, você não faria patifaria com a cara da menina. Vi que ele ficou bem desesperado. No final de semana anterior, como eu e as meninas a gente trocávamos muitas figurinhas, né? Elas mandaram que eles iam estar liberados sexta, sábado e domingo. E ele me mandou mensagem que ia pra casa só no sábado. Não falou que estava liberado na sexta. E aí, nesse dia, eu surtei, eu xinguei ele. Foi a primeira vez mesmo que a gente teve uma briga, que a gente nunca tínhamos brigado. Eu xinguei ele, fiquei muito brava. E eu reparei que ele estava atendendo os meus telefonemas no alto-falante, para os outros homens lá verem. Então, o que o narcisista faz? Ele tenta, primeiro, colocar uma imagem de que você é uma pessoa ruim, de que você é louca, pra as pessoas acharem que ele tá sempre certo na história. Porque no final, se a gente se separasse, ele sairia como uma pessoa errada, obviamente, mas ele tinha que mostrar para as pessoas que não, que ele tava com uma mulher louca, igual ele falava comigo das ex-namoradas. É. E a família dele comprovava a teoria dele, sabe? Então, mas dependendo da família também não conta muita coisa. Porque ou vai apoiar. É que assim, ó, gente, tem muito cara que é assim, justamente porque a família reforça. A família vai e reforça. Nossa, realmente, né? Ela é doida. Ou a família mesmo, tipo, defende tudo de merda que a pessoa faz. Já vi coisa assim acontecer. Da família defender a merda que a pessoa faz, entendeu? Tipo assim, passar pano como se fosse nada. Ah, ele é só um menino. Só Ai, tadinho dele. Mas ele é um homem feito, né? Então, vamos ficar esperto. Fiquei meio sem palavras, desculpa. Mas enfim. Eu imagino que ele fazia isso mesmo. Ele já tava ali, ó, arquitetando tudo. Só que assim, gente. Até ela falou narcisista. Não sei se foi narcisismo isso. Achei babaca mesmo. Ele ficar mostrando para as pessoas porque ele queria poder chamar ela de louca depois. Não sei se até agora eu vi um narcisismo nele. Até agora eu só vi babaquice mesmo. E a família dele comprovava a teoria dele, sabe? Parece que se ajudam. Um detalhe que eu esqueci é que quando eu conheci ele, ele dormia num colchão fino na sala do pai. Ele não tinha nem cama. E eu, literalmente, fiz tudo o que eu podia para que ele saísse daquela situação. No final de semana anterior, como eu e as meninas a gente trocávamos muitas figurinhas, depois que eu confrontei ele a respeito desse vídeo, 2 dias depois eu vi que ele ficou muito desesperado, porque o maior medo dele é que eu fosse lá no quartel, né, prejudicar ele, se eu soubesse da traição. Então o que ele fez? Deixa eu terminar antes que ela saiba da traição, porque ele sabia que eu ia terminar. E ele me ligou, por telefone, ele me ligou e falou comigo assim: olha, eu acho melhor a gente separar. Nessa frieza aqui, aquele homem que era extremamente apaixonado, romântico, mandava flores, me pediu um casamento com 10 meses, morou na minha casa, eu dei todo o suporte, cuidava do meu filho como pai. Ele ligou pra mim e falou comigo assim: olha, eu acho melhor a gente se separar. Aí eu, hã? Como assim? Um casamento de 3 meses, que completa 3 meses hoje? Ele só respondeu sim. E eu respondi: tudo bem. Desliguei. Naquele momento eu falei: gente, eu vou queimar um barco. Nunca mais eu volto atrás. Ele tentou conversar comigo pessoalmente, mandou uma mensagem querendo conversar comigo pessoalmente. Eu não quis ter essa conversa. Eu comprei a minha passagem para Portugal, que já era uma oportunidade que eu tinha e que eu estava sendo impedida por causa dele. Inclusive, no ano passado, eu deixei de viajar para 6 países com a minha família para estar com ele, porque ele não tinha condições. Depois que eu comprei a passagem, Nossa, ela é rica, né? É bem rica. Ai, deixa eu viajar pra 6 países. Não foi pra um. Ai, de fazer uma viagem. Eu deixei de fazer 6 viagens por causa daquele pobre. Brincadeira. Ai, ai. Não foi isso que ela quis dizer, mas é tipo isso. Gente, sério. Tá. Foco. O que eu ia falar? Ai, nem importa mais também. Vou eu continuar. troquei as chaves da casa, porque a intenção dele era ficar na minha casa com a amante, que inclusive, eu vou resumir sobre a amante, ela é noiva também de um cara, de Juiz de Fora, ela é noiva. E só que eu sei, como a pessoa mora lá, ela mora aqui, ele tinha a intenção de levar essa pessoa para minha casa, então eu troquei as chaves da casa, eu coloquei todas as coisas dele num saco de lixo, mandei para casa do pai dele, que é o que ele merecia, e simplesmente vim para Europa e deixei minha família. Ai, simplesmente vim pra Europa. Ai, eu cansei dele. Meu Deus. Pessoal, eu tô vibrando, tô me irritando, desculpa.
Ai, cansei dessa história, dessa pessoa. Resolvi ir pra Europa. Tava muito cansada dessa situação. Precisava ir pra Europa. Deixa esse pobre pra trás, porque eu não aguento. Gente, eu tô brincando, tá? Não pensa isso, não. Eu achei engraçado. E ela também tá falando desse tom, mas enfim. Ela tinha que ir pra Europa. Aí, certo é ela, se ela tem dinheiro pra ir. Se ela tinha dinheiro pra ir pra 6 países, todos os 6 países que ela não viajou antes por causa dele, ela viaja agora tudo de uma vez. E outra coisa, ela falou que ela tava com uma oportunidade de ir embora morar em Portugal e não a aceitou por conta dele. Ele devia também fazer a cabeça dela pra ela não fazer umas coisas, pra ela não viver a vida dela um pouco. Ele devia fazer umas coisinhas aí, pelo visto, tá? Porque uma pessoa que se doava tanto assim, recebia tão pouco em troca. Não que a gente faz, quando a gente tá num relacionamento, a gente faça as coisas para ter retorno. Só que você tá num relacionamento, você tá demonstrando amor pra alguém, essa pessoa não te demonstra amor de volta, você vai achar que ela não te ama, você não concorda comigo? Independente da forma com que ela demonstre. Não tem problema. Mas, né? Família resolver sobre as minhas coisas lá. Eu queimei o barco, eu não quis saber. Então, assim, eu descobri que essa história é verdade sobre essa menina porque várias esposas me ligaram depois que eu contei, né, que eu estava me separando, elas me ligaram, citaram o nome dessa pessoa, falaram que os maridos viram. Mas por que que elas não contaram antes, então? Você teve que descobrir primeiro pra depois. Gente, vamos fazer um negócio? Já que você é amigo da pessoa, tenta comentar com ela sobre isso. Eu sei que muita gente não ouve, mas aí sua parte você fez, entendeu? E segue o baile. Ah, mas ela não é tão próxima assim. Ah, é melhor ainda, que daí se ela não se importar com o que você disse, você já não é tão próximo mesmo. Qual a diferença que vai fazer? O ruim é quando você é muito amigo da pessoa e talvez a pessoa não te ouça. Aí é pior ainda. Entendeu? Agora, lógico, né? Tem gente que gosta de fazer arruaça na vida alheia. Agora, se você tá sendo cauteloso com a pessoa, você se preocupa, tipo, se você não é tão próximo, mas você gosta da pessoa, você quer falar porque você viu, você ficou sabendo, não quer que a pessoa sofra, apesar de não ser a melhor amiga da sua vida, sua melhor amiga que você tem, tipo, custa nada também, sabe? Enfim. Alguns viram ele em telefonema com ela. Ele estava comprando biquíni para ela, deu o nome dela e tudo mais, o número dela. Então, assim, uma sequência de fatos, tá, gente? Eu troquei as chaves da casa porque a intenção dele era ficar na minha casa com a, né? E eu chamei ela, a resposta dela foi assim, extremamente ridícula para uma pessoa que estaria sendo julgada por algo que não fez. Ela disse que não queria se meter nisso, já se metendo, que ela não queria se meter nisso, que o curso. Ela sentando, o marido dela, ai, não queria me meter nisso, moça. Não vem falar comigo que eu não queria me meter nisso. Anjo, você é a pessoa que tá metida nisso, princesa. Tá, você não é obrigada a responder. Você poderia só responder, olha, não sou eu que devo te dar satisfação, não tenho nada com você. Tipo, realmente, ela não tem nada com a moça, sabe? Com a Sara Monteiro aqui. Essa moça não tinha o relacionamento dela é com o noivo dela, não é com a Sara. Tipo, acho que a Sara pode cobrar do marido dela. Acho que tudo bem também ela tentar conversar com a menina, mas assim, a menina não era obrigada a falar muita coisa. Agora também, tipo, ai, não quero me meter. Anjo, sério. Mais metida do que você já tá? Vamos combinar que você tá bem metida? Nossa, a frase ficou ruim. Mas enfim, segue daqui. Curso era algo muito sugado ao extremo, que é uma fala que ele usa muito. Sugado ao extremo. Não é algo que a gente usa no cotidiano, então eu tenho certeza que quem escreveu a mensagem foi ele. Só que o meu problema nunca foi com ela. Ela nunca me deveu respeito algum. Aí, viu? Tipo, ela só queria saber da moça, conversar com a moça. O problema seria se ela fosse caçar confusão, entendeu? Porque daí não tem necessidade. Agora, conversar, igual ela falou, essa moça não me deve respeito nenhum, porque quem, né? Não me deve nada, né? A moça não deve nada pra ela. Agora, pelo visto foi o moço mesmo que respondeu, então fica ainda pior, né? Tipo assim, ó, ela tá aqui me mandando mensagem, hein, Tó. Responde aí, por favor. Não sei sobre essa pessoa, não tenho nada contra ela, nem a favor, ela simplesmente não existe pra mim. A questão foi ele, o desrespeito que ele teve comigo, porque o que ele fez eu não faria com o meu pior inimigo, né? E outra, gente, assim, melhor coisa que ela faz é tipo assim, ela não existe pra mim. Ela é indiferente na minha vida, porque ela nem existia pra. Tipo, pra você ela não existia até pouco tempo.
Você vai dar toda essa grandeza pra pessoa, tipo, não precisa, sabe? Tipo, ai, olha, péssima essa pessoa tá envolvida nisso, mas vou fingir que ela não existe, porque honestamente já nem importa mais, sabe? Deixa a pessoa em paz, segue seu caminho, que assim, não dá. O que você tinha pra fazer, que era separar, você já fez. Você vai ficar vivendo do passado, é pior ainda, que você não consegue seguir adiante, né? E viver sua vida, se curar, se cuidar. E eu chamei. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso, né? E É, eu chamei ela, a resposta dela foi assim: por que eu não estou é. falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque muitas mulheres passam pelo que eu passei e ficam caladas, sabe? E quando eu falo sobre isso aqui, eu falo pelas mulheres, todas as mulheres que vieram antes de mim e todas as mulheres que virão depois de mim, para que elas tenham voz. Para que quando alguém fizer algo tão perverso com você quanto isso, que a gente não se cale, que nós sejamos exemplo para as outras mulheres. Porque graças a Deus eu tive todo o suporte do mundo da minha família. Naquele momento que ele me deixou para morrer, na verdade a minha vida ela foi mais para frente, sabe? Deixou ela pra morrer? Eu perdi alguma coisa da história? Eu acho que eu não perdi nada, então achei um pouco demais a frase. Um pouco over. Eu acho que ela leva muito a sério a traição e é justo. Eu também levo, honestamente. Eu ficaria bem puta, bem irritada e não teria volta pra mim. Mas é isso. E eu gostaria de ter as pessoas que eu amo por perto, óbvio, porque é um momento delicado. Agora, e eu acho complicado porque tem muita família que às vezes a pessoa já é difícil pra pessoa separar, já é difícil pra pessoa sair disso, sair de um relacionamento que às vezes vai para além de só não, só a traição já é bastante coisa, mas assim, tem relacionamentos que vai para além disso, é toda uma toxicidade, uma conversa que te deixa presa, que te faz sentir ali dentro, que faz com que você se prenda aquilo. Tem pessoas que têm dependência emocional, aí você passa por todo um processo para você conseguir se desvincular desse relacionamento que não te faz mal, que você descobre traição e continua com a pessoa às vezes. E tem família que ao invés de te dar apoio, fala que aquela pessoa é boa ainda. Ou aquela pessoa vai mudar, que você casou agora não pode separar. Gente, que isso? É prisão? Não tem dessa, não. Você casou sim, mas você casou com uma pessoa que você achava que conhecia. Uma pessoa que te prometeu fidelidade, que prometeu é, te amar, te respeitar, entendeu? Então, se a pessoa já não tá cumprindo com as promessas feitas ali naquele casamento, se não tem mais pra onde ir, você tá sofrendo, tá triste, tá mal, tá desesperado, então não tem por que você ficar, não. A pessoa não é obrigada a ficar pra sempre nesse negócio. Não é obrigada. Então, tem família que realmente não dá esse apoio. Então, é importantíssimo você ter seus amigos, as pessoas que você ama em volta pra te acolher no momento que você tá mal. É, Mas deixar pra morrer eu achei um pouco demais essa frase. Mas, cara, se ela tava se sentindo desta maneira, é porque ela sofreu, hein? eu tenho uma nova vida agora, eu pude trazer o meu trabalho para cá, tô muito feliz aqui, o que era literalmente para me deixar muito mal, me levou para outro nível. Então eu acredito que tudo que Deus faz é bom. Eu tenho um mantra na minha vida que é todas as coisas que vão embora, elas dão lugar para algo muito melhor. Então, naquele momento, quando ele estava saindo da minha vida, eu tenho certeza que ele estava saindo para que algo muito melhor viesse. E assim, não tenho raiva, não tenho nenhum problema com ele. Eu só desejo que ele receba do universo, de Deus, tudo aquilo que ele plantou, como todos nós vamos receber. Mas o meu recado é para você. É para você que tá terminando um relacionamento, está em um relacionamento com um narcisista ou terminou, que tá achando que sua vida acabou. Sua vida não acabou. Tem pessoas que quando saem da nossa vida, nos devolvem para nós mesmos. E naquele momento que ele saiu da minha vida, ele me devolveu para mim. Foi meio que um alívio, porque os 2 meses que eu passei sofrendo, eu vi que aquilo não era pra mim. Então, assim, quando alguém vai embora, quando alguém já te mostrou inúmeras vezes que não é pra você, acredite, acredite, não é pra você. Deixa essa pessoa te devolver pra você mesma. É sobre isso. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu comigo. Não acho que nada deveria ser diferente do que foi. Estou muito grata. Eu acho engraçada essa frase, porque eu tô muito feliz com tudo que aconteceu comigo, que aconteceu com ela, um chifre. Nossa, tô muito feliz com o chifre que eu levei. Tô muito feliz que eu me separei em 3 meses de casamento.
Tô brincando. Eu sei que não é isso, mas eu acho a frase naquele contexto engraçado. Mas, cara, eu achei bonito o jeito dela enxergar, de tipo, deixa a pessoa te devolver pra ela, pra você mesmo, quando você vê que a pessoa. Como que é que ela falou? Calma, vou voltar um Quando alguém já pouquinho. te mostrou inúmeras vezes que não é pra Não é você, pra você. acredite. É isso. Muitas vezes as pessoas demonstram e te mostram várias vezes que ela não é pra você. E quando a gente tá envolvido, a gente não enxerga. Às vezes a gente não enxerga porque a gente demora pra ver. Às vezes a gente não enxerga porque a gente tá vendo, mas não tá enxergando porque a gente não quer acreditar. Mas a pessoa tá ali demonstrando. E às vezes a nossa intuição até fala, mas a gente fica, ai, por que que eu tô pensando essas coisas? Nossa, que ruim eu pensar isso dessa pessoa. É a pessoa que tá comigo. Mas o que que essa pessoa tá te demonstrando, entendeu? O que que ela tem feito? Como que ela tá com você? O que que ela tem feito pelo relacionamento de vocês? Acho isso muito doido. Mas enfim. Acredite, não é pra você. Deixa essa pessoa te devolver pra você mesmo. É sobre isso. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu comigo. Não acho que nada deveria ser diferente do que foi. Sou muito grata, porque eu acho que todas as coisas que Deus faz são boas. E eu tenho a maior convicção disso. É isso, gente. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando. Minhas amigas estão brigando. Calma, deixa eu ver onde a gente tá. Então, basicamente, terminamos as 13 partes. Aê! Tem umas coisas aqui, uns prints, eu acho que essa parte também é importante, então eu vou ver ela, só que eu não vou ficar vendo esses vídeos todos aqui que ela fica respondendo pergunta das pessoas. Mas vamos ver o Minhas que ela amigas fala estão aqui. brigando comigo porque eu esqueci da parte que eu fui no quartel e eu vi essa garota lá. Só que eu, literalmente, quando eu olhei pra ela, eu nunca imaginei Ela esqueceu de contar que ela foi no quartel. Moça, é uma parte importante. que ela seria uma ameaça. Nunca passou pela minha cabeça, porque literalmente ela não tem nada do tipo que ele dizia que era o dele. Homem não tem Ah, tipo. mas meu amor, ele não vai te contar. Ele não vai te contar o tipo dele. Ou vai, né? Mas daí, às vezes. Às vezes era alguém fora do tipo que chamou atenção por outros motivos, sei lá. Ah, enfim, foda-se também. Tipo, né? Eles dizem que tem. E eu vi ela, eu acordei 4 horas da manhã pra ir em uma festa, né, na solenidade que teve. E fomos eu e o Caleb, e chegando lá, ele ficou o tempo todo com o Caleb no colo e tentou me esconder de todas as maneiras. Eu acho que é porque ele já estava com a consciência pesada pelo que ele fez comigo e estava envergonhado de me verem lá, né? Porque várias pessoas sabiam, viam ele saindo com essa menina. Então, assim, quando cheguei lá, eu fiquei extremamente constrangida, porque eu percebi que ele tava, tipo, sabe, evitando que me vissem lá, desesperado. E eu vi essa menina fazendo a cerimônia, marchando, né? Eu até vi ela lá no dia. E, pra mim, uma pessoa indiferente. Nunca imaginei que ela estaria se prestando a esse papel com ele, né? Pelo amor de Deus. Minhas amigas estão brigando comigo porque eu esqueci da parte que eu fui no quartel e eu. Não, Tinha eu não fiz comentário, nem isso. escrevi, Por né? mais que fosse minha vontade, sim, ter ido lá. Mas pra minha pior vingança é que ele saiba que nessa vida aqui, nessa aqui, nunca mais ele vai ter acesso a mim. Não, eu não. Cara, ela é bem bonita, né? Eu acho que o que ela quis dizer é que ela não foi depois disso, né? Depois de descobrir tudo, tipo, ai, você foi lá de propósito pra falar, ver, nananã, conversar. Eu acho que é isso que a pessoa queria saber. Que ela acabou de falar no dia anterior que ela chegou a ir no quartel, mas pelo que eu entendi da história, foi um dia que ela teve que ir, não depois que ela soube, né? Gente, não briguem comigo, eu não sei mexer no TikTok. Eu tô fazendo o meu máximo aqui. Eu fiz minha conta tem dias. Então, eu não sei se esse vídeo vai ficar bom. Mas tá aqui, uma das conversas. Essa aqui foi a primeira vez que eu senti um desconforto muito grande. Porque ele tava sumindo demais e até então tinha várias desculpas, tô muito agarrado e tudo mais. Só que nesse dia ele tava liberado desde 4 da tarde. Então, ele não tinha me mandado mensagem. Ele me mandou, eu mandei te amo pra ele, várias coisas. Ele foi, isso era de tarde, ele me respondeu 9 horas da. Tá, aqui em cima dá pra ler mais ou menos, ó, te amo muito, faz seu melhor como sempre, tudo vai dar certo para nós. Ela tinha mandado aqui em cima. E aí ele respondeu, te amo muito, meu amor.
não sei o que tá falando. Aí ela, eu quero falar com você hoje. A única coisa que eu... Ah, não quero? Será? Não sei. A única coisa que eu gostaria... Tá, aqui eu acho que daqui pra baixo ela vai ler. Horas da noite falando sobre as demandas dele, não respondeu o que eu mandei, e aí depois ele veio me mandar esse te amo também, meu amor, como foi o almoço. Isso 1h30 da manhã, pra vocês verem. E eu fiquei muito brava. Então foi a primeira vez que, de fato, eu falei com ele mais bravo, assim, mais firme, porque até então eu só tinha sido doce, só tinha sido boazinha. Então aqui eu fiquei realmente muito brava. E comecei meio que a sacar um pouco do que estava acontecendo. Só que eu não imaginava que era traição. Pra mim ele tava sendo só um filho da puta. Então, Mas, Anja, se ele te traiu, ele foi isso, né? Você tinha falado, inclusive, sobre narcisista. Eu não achei que ele tem a atitude de uma pessoa que se enquadra no quadro de narcisismo. Eu acho que ele é só um grande idiota e babaca, inclusive, tá? Ele é só um filho da mãe. Que às vezes a mãe dele nem tem culpa, né? Ele é só um babaca mesmo, um idiota, um tonto, trouxa. Tem vários adjetivos, eu não queria ficar falando palavrão aqui, não. ele manda, te amo muito também, meu amor, como foi o almoço. E eu falo, eu não quero falar com você hoje. A única coisa que eu gostaria que você soubesse é que conquistar o seu sonho sacrificando o seu casamento pode significar sair daí tenente com mais um divórcio no currículo. Boa noite. E ele mandou, que isso? Eu agarrei o dia todo, nem jantei, nem almocei, só lanchinho. Que isso? Como se eu tivesse louca. Aí aqui eu falo, eles não têm um décimo ele fala, eles não têm um décimo das demandas que eu tenho e eu preciso desembolar elas aqui pra fazer meu nome parar com a carga. Carga, no caso, é tipo, no curso de polícia é muito difícil, então pra melhorar pra ele lá dentro, pra eu poder viver normal. Aí eu falei, que se dane seu curso. Em nenhum momento você pensou na minha saúde mental até hoje. Você estava cheio de demanda de 9 até agora, porque 9 ele tinha recebido outra liberação. Acho que você me conhece o suficiente para descobrir que eu não aceito migalhas, né? Eu tive várias oportunidades antes de você aparecer na minha vida e rejeitei todas elas porque achava que Deus ainda tinha mais um pouco para mim. Eu fiquei com você porque era você. Essa versão aí eu nem conheço, não faço questão de conhecer, conviver, ter por perto. A mesma mensagem de merda que você mandou falando sobre as suas demandas aí, dava tempo de ter enviado uma mensagem top, falando que ficou triste por não poder me ver, me explicando que não deu tempo e etc. Porque esse dia, todos eles saíram para ver as esposas, só o alecrim do pântano que não. Aí eu falei, você não percebeu que eu não te respondi, mas teve tempo de postar videozinho no Instagram. Ele postou um vídeo sobre, sei lá, não lembro, a corrida que eles tiveram, algo assim. Que eu mando, eu tô ficando cansada de você e até hoje eu falei muito, eu cobrei muito. A partir de agora eu vou observar se você é a pessoa que eu quero pro resto da minha vida mesmo, porque eu não te conheço. Seria bom trazer o meu marido de volta, porque o jeito era completamente diferente. Literalmente parecia que eu não conhecia aquela pessoa. Parecia que não era meu marido, que nunca tinha sido meu namorado, era como se fosse um estranho. E falei, seria bom trazer o meu marido de volta. É um pesadelo pra mim imaginar ter que conviver com essa versão meia boca sua. O mesmo tempo que você teve, o seu amigo Tananã teve de mandar coco bambu de Dia das Mulheres para a mulher dele, o outro um chocolate. Eu estou cansada de aceitar pouco, sendo que eu mereço muito. E já que o casamento hoje é unilateral, onde somente eu faço, eu preocupo, eu mando mensagem, eu dou atenção, eu coloco como prioridade, eu não vou ser fingida como a grande maioria que está aqui acabando com os namorados e maridos e pensando até em separar. Eu vou falar na sua cara o que eu penso. É gostoso ter que educar um homem de quase 30 a fazer o mínimo do mínimo? Não, é de embrulhar o estômago. E nesse tempo aqui, com tudo isso acontecendo, eu lavando as roupas, tirando mancha, fazendo comida quando ele estava em casa, pra que ele não precisasse fazer nada, porque eu falava que tá cansado, né? E literalmente resolvendo toda a vida dele aqui fora e mandando compras pro quartel. Aí eu falei, faz-me um favor, faz pra mim um favor, que quando você for mandar essas mensagens secas, onde você olha somente pro seu umbigo e está pouco importando pra mim, pra me ver, pra me ter, coisa que muitos homens estão te achando um baita sortudo agora e desejando o seu lugar, que foi uma coisa que o próprio amigo dele disse pra mim, né? Falou, olha, ele é um vacilão, porque tem muito homem querendo o lugar dele. E eu contei isso pra ele. Desejando seu lugar, guarde pra você, não ande nada. Vou te contar um segredo que talvez você não saiba, né? A grande maioria das mulheres lá dentro estão sofrendo, tomando remédio para dormir por causa do sonho de vocês. Esse sonho que vocês colocam 100% da energia aí.
e esquecem de todo o resto, porque o curso pode ser um inferno, mas se o tempo que vocês tivessem, a gente se sentisse amado, cuidado, protegida, seria diferente, mas não acontece. Então faça seu nome aí e ore bastante para que as suas orações sejam ouvidas, porque você, como um marido, tem sido um ótimo tenente. E aqui eu mando a mensagem que ele mandou pro meu pai quando foi me pedir em casamento. E aqui ele fala: Cara, com sua ciência, eu gostaria de pedir a Sara em casamento na quinta-feira. Ela não sabe disso, será surpresa. Afirmo com todas as palavras que serei um homem íntegro que irá cuidar da sua filha para o resto da vida. Vamos rir. Que irá Ela não tá fazendo respeitá-la, piada. amá-la e cuidar dela da forma que ela merece, pois sei que vocês cuidaram muito bem. E realmente, meus pais cuidaram de mim muito bem para me colocar na mão de um moleque desse. Quero que ela seja minha mulher para a vida inteira. A vida inteira. Irei noivar com ela agora quinta-feira e ainda aguardarei algumas confirmações do concurso para decidir a data do casamento. Tem a sua bênção? Aí eu escrevi: Pensa bem se você tem me feito sentir amada da forma que eu mereço, do jeito que você encheu a boca para prometer ao meu pai. Já foram vários textos desse. A partir de hoje, pela vida do meu filho, esse será o último. E mandei um versículo bíblico que ele colocou como legenda, né? Como comentário da foto que ele postou comigo no dia do casamento. Ele escreveu: Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando as como sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Então é isso. Essa foi a mensagem que eu mandei para ele. Aí no próximo eu vou falar o que ele respondeu. Gente, não briguem. Tá, pelo que eu entendi, isso tudo foi depois dela já tá sentindo que o relacionamento tava indo pra frente, né? Quando ela tava cansada já, porque até então ela tinha falado que só respondia de boa com ele, não demonstrava nada disso e tudo mais. Agora vamos para as conversas com ele. Essa conversa aqui foi no dia que nós completamos 1 ano juntos. Nós tínhamos casado há dias. E eu mandei uma mensagem para ele falando feliz 1 ano e tal, tal, tal. E ele mandou que ele estava em lágrimas, cortou aí, não consigo lembrar. Mas diz: lindas palavras, eu te amo mais que tudo, meu amor. Desde o primeiro dia eu te valorizei de uma forma inexplicável, da forma que você merece, da forma que você pediu a Deus. Eu nunca imaginei que fosse possível amar tanto alguém como eu te amo. Eu prometo ser o melhor marido para você, todos os dias de nossas vidas. Saiba que tudo que faço nunca é para te prejudicar. É sempre visando o melhor para nossa família. Eu nunca imaginei que fosse possível ter um filho sem ser do meu sangue, mas é um filho do coração, que eu amo genuinamente. Eu só peço a Deus que nos dê muitos e muitos anos de vida para que eu possa desfrutar de momentos ao seu lado. Qualquer ocasião com você se torna diferente. É lindo amar uma mulher admirável como você, cuidadosa, leal, fiel, linda, maravilhosa, gostosa, que é excelente em tudo que faz. 365 dias se multiplicarão por 1000 vezes e estaremos gratos por cada uma dessas multiplicações, pois é um privilégio divino ter alguém como você. Obrigado por tudo que fez e faz por nós. Aí, os próximos. Essa é a resposta do último vídeo que eu postei, né? Cobrando ele, bravo e tudo mais. Ele respondeu: Bom dia, amor. Deus abençoe nosso dia. Eu entendi tudo que você disse e internalizei, amor. Me desculpe, vida. Vou melhorar isso. Tenho que te honrar mais e ser presente no tempo que eu puder, mesmo que seja pouco tempo. Pode ter certeza que vou me atentar a isso. Eu quero ser o melhor marido para você. Preciso ser. Muita coisa eu não consigo fazer estando aqui. Mas o que tiver ao meu alcance, preciso de fato melhorar. Vou fazer menos e agir mais, sem ficar prometendo o tempo todo e quando chega uma demanda eu não consigo cumprir. Ele falou, vou falar menos e agir mais, né? Que ela leu errado. Só um adendo que ela tinha falado sobre os sonhos, né? Eu acho que quando você tá num casamento, num relacionamento, você tem que entender que... Pera. Lembrando que ele mandava esses textos aqui. O que tá acontecendo? Bugou aqui o negócio, calma. Não, tá certo. Oxi, que louco. Só pra falar um negócio aqui.
quando você tá num relacionamento, a gente tem que entender que a gente vai abrir mão, às vezes, de algumas coisas para que os dois possam realizar sonhos. Você talvez em algum momento vai ter que abrir mão para que a pessoa que você ama realize os sonhos dela. E a outra pessoa vai ter que abrir mão, às vezes, para que você possa realizar os seus sonhos. Eu acho que quando a gente tá junto num relacionamento que vale a pena e que você não tem que abrir mão de toda a sua vida por conta disso, é um relacionamento que te dá combustível e não te explode de vez, sabe? Te dá combustível para realizar os seus sonhos, para você alcançar o que você quer alcançar. E existem momentos na nossa vida que vão ser mais puxados, sabe? Por exemplo, ele tava fazendo o curso. Tô dando um exemplo, não tô falando que ele tá correto, tá? Tô falando sobre esse momento, essa questão de impulsionar sonhos, de ajudar em sonhos. Tipo, que ela falou que várias mulheres estavam ali nos grupos reclamando e tal, nananã. Sim, muitas delas estavam, mas ela também disse que os maridos, quando eram liberados, estavam indo ver as esposas. Então, tipo assim, naquele momento, eles estavam em um momento atípico da vida deles. Eles estavam no meio de um curso e que eles não conseguiam estar disponíveis a qualquer momento. Mas no momento que eles tinham, alguns deles estavam realmente dando atenção para as esposas. E é isso que naquele momento dava para ser feito. Mas isso é para que eles pudessem realizar o sonho deles, entendeu? Mas não é o caso deste moço aqui, que ficou inventando um monte de coisa e não se fazia presente. É só porque ela falou aquilo e eu acho importante a gente destacar que não dá para todo mundo ficar feliz o tempo, 100% do tempo. Primeiro que a gente não consegue isso nem quando a gente tá sozinho. Quem dirá quando a gente tá compartilhando a vida com outra pessoa e a gente tem expectativas em cima daquela pessoa, assim como aquela pessoa tem expectativas em cima da gente. E a gente tem que alinhar isso, sabe? A gente tem que se apoiar. Eu tenho tem algumas questões, assim, sabe? De realização de sonho que não tem muito que a outra pessoa possa fazer. Se o seu sonho é ser uma jornalista muito fodida e você, para isso, precisa ir para não sei onde para fazer para passar um mês fora nessa outra cidade, nesse outro país, que seja a pessoa que você ama, que torce por você, que torce pela sua felicidade, que torce pela sua realização plena e tudo mais, você acha que essa pessoa, ela vai impedir você de ir? Ela pode conversar com você de tipo, nossa, eu quero muito que você possa realizar esse sonho, mas eu confesso que eu vou sentir muito sua falta, eu confesso que vai doer no meu coração te ter longe, eu confesso que não sei o que, não sei o que lá. Tipo, uma coisa é ela falar sobre os sentimentos dela, outra coisa é ela trazer esse peso de tipo assim, mas você deveria ficar aqui, não vai não, por favor. Ou só tipo, não, você não vai. Entende o que eu quero dizer? Mas não tô falando que é o caso aqui, só quis trazer o assunto, enfim, vamos lá. Mas ele ficava desaparecido. E aí eles tinham, né, um momento de jantar. Os outros... Meu Deus, esse vídeo aqui tem 10 minutos. Eu precisava ter sido mais rápida, talvez, nos outros, né? Mas eu gosto de falar. Cadetes chamavam as esposas para jantarem juntas e ele nunca me contava nem o horário que ele era liberado. Ele não me contava quando ele ia liberado. Ele só me falava quando ele ia dormir. Então eu nunca sabia quando ele estava liberado. Que era por volta de 9 horas. Eu só soube isso depois que nós nos separamos, que eles tinham horário para jantar. Eu não sabia que eles tinham horário para jantar. Aí aqui ele fala, tá bom, eu não vou justificar mais, vou só readequar e te fazer feliz, sem explicações. Vou te informar quando estiver impossibilitado por demanda, mas vou atentar mais aos detalhes e entender como posso servir mesmo estando aqui privado. Só que aí as coisas iam ficando mais estranhas cada vez mais e o jeito de falar já começava a ser completamente diferente. Aí ele fala aqui, 2 certezas do final de semana, já como se fosse um robô. 2 certezas do final de semana. Tô de serviço domingo, eu e o Arthur. Sábado tem mobilização da Sapa. Eles só falam as coisas em cima da hora. Aguardar, vamos desfilar hoje. Parecendo
um robô. E eu sempre muito compreensiva, conversando, e detalhe, por diversas vezes eu pedi desculpa por ter cobrado ele o mínimo, achando que eu não estava sendo compreensiva. Pelo fato dele estar sempre me mandando fotos, muito cabisbaixo, triste, falando que estava muito pesado para ele, e eu comecei a achar que ele estava com depressão. Aí aqui ele manda que a única certeza que ele tem, além de continuar no curso, é que ele se casou com a mulher da vida dele. E eu sempre mandava uma cartinha com as compras que eu mandava pra ele, né? Mandava pra ele compras toda semana. Então ele manda: obrigada, amor da minha vida, por me sustentar aqui emocionalmente. Eu sustentei ele e ele me derrubou emocionalmente. Aí o que eu falo? Nós brigamos na semana passada exatamente por isso. Não avisou que foi liberado. E dessa vez foi pior. Foi liberado, foi comer e não avisou. Ele foi num restaurante com os amigos, uma colega minha viu, estava lá, e ele não me falou nem que ele tinha sido liberado. Isso porque a gente não se encontrava, tá? Casados, não dormíamos na mesma casa porque ele estava dormindo no quartel. Então quando ele foi jantar, ele preferiu jantar com os amigos do que me chamar pra ir lá. Aí eu falei com ele falou: que liberado, fui jantar, comer, meu Deus, liberação é pra ir pra casa. Eu ir buscar farda, levar farda, pagar plaqueta, comer, comprar produto de limpeza, voltar, limpar alojamento, passar farda, quis dizer que isso não é ser liberado. Só que todos eles fazem as mesmas demandas que ele, porém só ele que não conseguia ser presente. Detalhe importante, eu fiz uma cirurgia assim que ele entrou no curso, e ele nunca me colocou no plano da polícia. Então, eu tive complicações da cirurgia e eu tive que parar algumas vezes no pronto-socorro por causa dessas complicações, e ele não havia me colocado no plano. Eu era o amor da vida dele. Ele não me colocou no plano. Nesse dia aqui, ele sumiu. Ele mandou que estava aprendendo a trocar fechadura, que eles mandaram ele trocar. Depois ele sumiu, não apareceu mais. 10 horas da noite eu mandei oi pra ele, 3 horas da tarde. Não me respondeu. 10 horas da noite eu recebi essa ligação, eu pedi ele pra me ligar e ele me ligou pra falar porque o Instagram dele estava aberto no meu telefone e não parava de chegar solicitações de mulheres cadetes do curso. Porque, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Que curso... Eu tô tentando achar uma palavra. Estranho, sabe? Parece que... Eu acredito que eles deveriam fazer um teste psicológico pra tentar filtrar, sabe? O narcisismo dentro da polícia, porque o negócio é muito feio. A maior parte dessas mulheres que ficavam pedindo pra seguir ele o tempo inteiro, elas pediam, tipo assim, eu recusava, elas pediam pra seguir eles, e a maioria, todas, namoram ou são noivas. Então, assim, eu acho que tem que filtrar, porque, pra mim, uma pessoa que tá noiva, que tá namorando, que tem uma pessoa aqui fora que tá esperando ela lá dentro, quem já conviveu com um policial que tá em curso sabe o quanto é difícil a pessoa fazer isso com alguém aqui de fora, sabendo da dificuldade que é. Pra mim, normal ela não é, né? Já é um mau caráter daí. Calma também. Tá usando o seu pensamento em cima de tudo, entendeu? Não dá também pra gente viver assim. A questão é, tipo assim, são pessoas que gostariam de ser tenentes, comandantes, sei lá o que for, que merda é isso, que trabalham pra isso, e às vezes elas trabalham bem, e a vida pessoal delas, elas não são boas. Entendeu? Elas não são legais, não são fiéis. Sim, dá pra gente colocar como se, tipo assim, olha, essa pessoa, em relação a relacionamento, ela é meio mau caráter. Beleza. Agora aí envolver a parte profissional da pessoa, que às vezes pode ser que essa pessoa seja assim, mau caráter, pode ser que não, porque, sabe, assim, calma também. Daí. E essas meninas, elas ficavam mandando muita solicitação. Aí eu liguei pra ele e falei com ele: cara, o que tá acontecendo? Qual é o tipo de liberdade que você tá dando pra elas, que elas não param de pedir pra te seguir mesmo eu cancelando a solicitação? E nessa época, e eu falei com vocês, eu nunca fui controladora. E eu comecei a ficar extremamente insegura pelas atitudes dele. Eu nunca quis. Ele sempre falou: tenha meu Instagram no seu celular. Aí a partir disso, eu falei: não, então coloca o seu Instagram aqui. E aí eu via o tanto que elas ficavam em cima pedindo pra seguir. Eram muitas, muitas. Mas aí ela falou que não era controladora e tinha um negócio. Eu entendi que ele que insistiu, mas, tipo assim, não entendi. Se ela não é controladora, por que ela ficou ali?
E a maioria sempre dentro de um relacionamento. Então eu acho que os homens também que namoram, são casados e noivos das mulheres do CFO de Minas Gerais, tomem cuidado, tá? Talvez a alecrim dourada não seja tão alecrim dourada assim. Aí aqui eu falo com ele que eu ia desativar o meu Instagram e o dele, porque aquilo tava me deixando mal já. De tanto. Sabe, eu tava ficando muito insegura e ele não respondia, ele sumia. Eu falei, não, vou excluir esse Instagram meu e o seu, porque pra mim isso era só da parte delas. Elas estavam sendo invasivas. Mas aí, meu anjo, também daí vai ficar difícil de defender. Você quer excluir o seu, você apaga, desativa o dele do seu celular, desloga o dele do seu celular, mas você não tem que apagar o dele também. Você queria apagar o Instagram dele com qual direito? O Instagram é dele? O Instagram é dele. Ah, ele tá fazendo merda. Anjo, então termina. Então termina. Não tem problema. Ai, não tenho idade nem tempo pra ter que ficar vigiando esse tipo de coisa. Então não, desrespeitosa. Então não vigia. Desinstala do seu celular. Separa. Termina o seu relacionamento. Tira a satisfação. Se você não acha que foi o suficiente, se isso não tá te trazendo segurança, se essa pessoa não mostra que você pode confiar nela, talvez você esteja se sentindo assim porque sua intuição está dizendo que não é pra você confiar nela. E muitas vezes a gente deixa de ouvir a nossa intuição e ela está nos dizendo, ela está conversando com a gente, falando, não fica nesse lugar. Então, se você não tem tempo de ficar vigiando, não vigia, porque não adianta vigiar. Mesmo que ele morasse na sua casa e você visse ele todas as noites, quem quiser fazer uma merda, faz. É simples e básico. Quem quer fazer merda, faz, se quiser fazer. Arruma tempo. Arruma 5 minutos. Entendeu? Então não adianta ficar vigiando. Então não vigia. Não fique igual uma louca. Não precisa. Às vezes a gente enlouquece quando a gente tá se sentindo mal, quando a gente tá se sentindo insegura, quando a gente não é tratado como a gente merece. Acontece e tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Não porque tá tudo bem você enlouquecer, mas tá tudo bem você ficar assim. Infelizmente, acontece. Entende? Só que se tá te fazendo mal, e se a justificativa dele não é algo que você fala assim, tá, ele tá me dizendo a verdade, então chega. Então termina. Vive em paz. Conheça outras pessoas, essa pessoa não é a única no mundo. E às vezes essa pessoa já te mostrou várias vezes que ela não é pra você. Às vezes essa pessoa não é pra você. Então separa, sabe? Se você desconfia de traição, se você acha que essa pessoa tá te traindo, se você descobriu que essa pessoa tá te traindo, não vale a pena continuar. Na minha opinião. Porque qual o tipo de confiança que você vai ter depois que você descobre uma traição? Ou mesmo se você não descobre, mas você não confia, que tipo de saúde você vai ter no seu relacionamento? Mas principalmente depois que você descobre e você resolve dar chance, será que você vai realmente confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa realmente vai mudar? Você precisa estar com ela pra ela te provar que mudou e você poder estar junto? Porque daí se você quer tanto assim que ela mude, então deixa ela provar que mudou pra depois você ficar junto. Também pode ser uma opção. Tudo bem também, se você quer dar uma oportunidade porque você acha que tá tudo bem. Mas isso vai te fazer bem ou isso vai fazer vocês dois sofrerem, sabe? Tipo, tem coisas que às vezes não vale a pena. Porque segundo ele era. E as respostas dele, como vocês podem ver, eram sempre muito vazias. Aí eu falei, confiava tanto em você que cuidaria de mim, me decepcionei demais, entendo o cansaço, o que eu não entendo é o desleixo com seu... Gente, vocês podem reparar que é sempre 2 da manhã, 1h30 que ele aparece, 1h. Isso aqui é quase 3 da manhã, eles só tinham discussões de madrugada, impressionante. Segundo você, era a coisa mais importante da sua vida. Aí ele, quem dera fosse só cansaço, é esgotamento de alma, suga tudo. Então sempre pra eu achar que ele era um coitado. Péssimo, péssimo mesmo. Você tá destruindo seu casamento. CFO acaba em 3 anos. Tudo isso aí vai se acalmar, mas você tá aceitando o risco de eu não aguentar. Porque a mulher fica, mas onde ela se sente amada. Sempre te disse que passaria por qualquer coisa juntos, mas pra isso eu teria que me sentir amada, protegida. Você gera esse cenário pra mim, você não me acalma. E ele, eu não tô conseguindo nem enxergar o lado bom aqui do que eu queria estar. Tá foda a minha cabeça, virada do avesso. Eu entendo tudo isso, fico triste também. Mas eu tô derretido aqui, tipo assim, eu tô muito mal.
Aí eu falei, então se recomponha. Eu também tenho meu limite. Eu tenho meus traumas e você está me dando gatilho, me transformando em uma pessoa que eu não sou, sendo que eu comprei o seu sonho há 1 ano e 2 meses. Estive do seu lado sem R$1 no bolso, te coloquei dentro da minha casa, brigando com o mundo. Estudei junto, te fortaleci em tudo que eu pude, me abdiquei de tantas e tantas coisas. Pra quando você entra aí, eu não ter paz. Eu já não sei se posso confiar em você, de verdade. Se você se arrependeu, achou que não tomou a decisão certa, vamos resolver isso. Eu só não quero ser infeliz de novo. Eu só não quero perder mais e mais anos da minha vida sofrendo e tendo que ensinar alguém a me amar. Vai ficar muito grande, então eu vou falar as partes mais importantes. Porque eu não vi isso em você antes. No dia que eu me casei com você, eu agradeci a Deus por estar casando com alguém que eu tinha certeza que cuidaria do meu coração. E sabe de uma coisa? Tem 30 dias que eu durmo tomando remédio. Da minha parte, eu sei que estou cuidando sozinha, sendo presente, oferecendo a minha ajuda, me sacrificando, orando 3 da manhã todos os dias e jejuando. Se isso acabar, será sua culpa. E o poço que você saiu antes de me conhecer tem mais fundo. Aí aqui eu já começo a falar com ele que então se ele não dá conta, é melhor que ele saia do curso. Aí ele fala, não tem como sair do curso assim, é tudo de caso pensado, vou ter que ajustar, mas enquanto eles continuarem me apertando assim, não vou conseguir ser mais presente. Pois é, não tem jeito aqui. Então aquela pessoa... Tá, agora vamos para as... Tá, gente, tem muita coisa de texto, ó. Tem mais um vídeo Tá, a pedidos, agora nós vamos para a conversa com a Jurandira. Ah, não, esse eu quero ver sim. Pera lá, vamos continuar assim, só mais um pouquinho. Então, É que eu achei que ia ter mais um dele e aquele outro tinha 10 minutos, eu fiquei com receio de ser um muito grande. Porque, tipo assim, tá, deu pra entender, já entendi toda a história, mas isso aqui eu quero ver. Eu mandei primeiro uma mensagem pra ela enorme, falando com ela que eu tava sabendo que ela tinha ficado com ele, que ela era amante dele, tal, que eu queria conversar com ela. Ela visualizou minha mensagem e não respondeu. Qual é a postura de uma mulher que tá sendo injustiçada, né? Tá rolando boatos que você é amante de um homem, como você age? Na hora, eu responderia a ela que me liga, porque isso não tem a menor condições, você tá falando com a pessoa errada, você tá conversando com a pessoa errada, e eu iria querer até encontrar com ela. Ela fez o contrário, ela não me respondeu. Aí depois eu mandei, e ela não havia me respondido. Uns dias depois eu fui e mandei pra ela alguns áudios que ele mandava pra mim durante o curso, falando coisas maravilhosas e tudo mais. E depois falei com ela, pensa bem se um homem desse é normal. Toda traição que ele faz é sobre ele, sobre a autoestima baixíssima que ele tem e precisa que outra reafirme aquilo que ele sabe que não é. Fique em paz, não é pra mim que vocês irão pagar, é para um Deus que estava onde eu não estava. Que Deus me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. É uma coisa que ele falava pra mim todos os dias à noite. Que Deus me castigue é uma oração, né? E ele falava que Deus me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. E ela me respondeu da seguinte forma. Oi, boa noite. Curso de formação é inimaginável. Gente, é a palavra que ele mais usa na vida, é a palavra inimaginável, tá? Esse texto aí não foi ela quem escreveu, foi ele. De cobrança e restrição de tempo. Sabe aquela pessoa que vocês viram no vídeo? Vê se não é a mesma conversa fiada. É inimaginável de cobrança e restrição de tempo e esforço físico. Por isso, muitos dizem que o curso termina casamentos. É algo que ele sempre me disse. Antes de entrar, ele sempre falava, amor, fica tranquila. Esses cursos da polícia, eles terminam casamento. Mas o nosso não, porque eu sou um homem diferente. Tá. Realmente é um período de provações. Não te conheço e de todo o meu coração não desejo seu mal. Por que você desejaria meu mal? Se é você que estava com o homem dos outros. Realmente você tem que me desejar o bem, né, meu? Nem mal algum para a sua vida. Se desejar também não vai pegar. Não vai pegar. Espero que seja feliz e que os planos de Deus se concretizem. Obrigada, tá se concretizando. Com ou sem o seu marido. Tosca. Ai. Todas as pessoas merecem ser felizes. Peço desculpas se por conta dessas fofocas causei transtornos para você. Mas, por favor, não quero me envolver nesse assunto. Tudo aqui já é sugado ao extremo. Outra fala que é dele. Gente, eu procurei, né, nas minhas conversas. Essas falas, todas estão lá inúmeras vezes. Inimaginável, sugado ao extremo, sabe? Tudo. Curso termina casamentos. As falas são todas dele.
Tá, Acho que a gente já viu o suficiente, tá, dessa história. O que eu acho é que não dá pra saber exatamente também o que ela fez, que também trazia uma sensação ruim pro relacionamento. Todo mundo tem defeito, vamos sempre lembrar disso. Agora, a questão aqui é, ele prometeu uma fidelidade, o relacionamento deles, o combinado deles, pelo visto, era um relacionamento fechado e ele não cumpriu. Depois que ele tava longe, ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse e continuar enganando ela, porque ele quis enganar ela. Se ele não quisesse enganar ela, a hora que ela deu uma apertadinha nele, ele já teria falado. Ou ele mesmo por si só poderia ter contado que ele errou, que ele fez merda, que era melhor eles separarem, ele poderia ter contado que ele fez errado, entendeu? Poderia ter acontecido várias coisas, mas não foi o caso. E, enfim, ele foi bem idiota, bem babaca. Se você tá passando por um relacionamento de traições, se você se sente infeliz, se você termina, tá tudo bem. Dói, é um processo, o término. De primeiro você pode ser que você se sinta triste, pode ser que você se sinta triste, não. Geralmente a gente se sente triste, mas tem pessoas que não tanto, tem pessoas que conseguem ver que não era pra elas e seguir de boa. Tem pessoas que ficam com receio de se arrepender, só que assim, se a pessoa já não tá te fazendo bem, já não tá, você não tá feliz, você tá se sentindo sugado e tudo mais, então você já tem a resposta com você. Eu acho que ela fez muito bem, acho muito esquisito ele ter mudado da água pro vinho em 10 dias, ela olhar e falar assim, nossa, a pessoa que eu conheci antes de me casar não é a mesma que agora, depois de tanto tempo de casamento, depois de tanto tempo que ele entrou no curso, não é a mesma pessoa, não reconheço essa pessoa. Tipo, isso de você verbalizar, tipo assim, cara, não reconheço quem é você, pra ela chegar a esse ponto, tipo, geralmente, pelo menos, ai, sei lá, não gosto de transferir isso pra, ai, mulher é assim, homem é assim, mas tem muitas pessoas que eu conheço, e pelo visto essa moça é assim também, que é tipo assim, fiz de tudo o que eu podia. Enquanto eu podia, eu tava aqui, enquanto eu podia, eu me doei, enquanto eu podia, eu fiz, enquanto ela podia, ela tava ali. Só que a partir do momento, e ela ia tentar resolver, ela tentou conversar, ela falou o que estava de errado, ela falou que ela precisava mais da presença dele, ela falou que não estava acreditando nele, ela falou. E aí ela olhou e falou: não mudou nada, não vai adiantar de nada e eu vou ficar aqui à toa. E ela ainda descobriu a traição. Então, tipo, pra mim, existem muitas pessoas que elas vão fazer o melhor que elas puderem, elas vão fazer o máximo que elas puderem, só que a hora que elas falarem acabou, acabou. É fim. Isso não é ruim, porque dá a sensação pra pessoa, tipo assim, fiz tudo o que pude, não tenho arrependimento por não ter tentado. Fiz até demais. Acabou, chega, já deu. E seguiu daí. E eu acho que isso foi o que aconteceu com ela. E mais do que isso, né, o fato dela ter descoberto a traição só fez com que ela compreendesse por que ele estava tão estranho. Que ela entendesse por que ele tinha mudado tanto. E tudo mais. Então, assim, é isso. Que coisa, hein? Que coisa. Mas assim, gente, é isso. Gostei da fofoca. Muito doido isso aqui. Deu pra render esse vídeo, meu Deus do céu. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curte aqui, compartilha com todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!